cantar. Feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Eu tracei o meu caminho, fiz o mapa do destino. Abracei com força o sonho e me atirei. Com um sorriso de criança, eu só era confiança. Era o meu próprio herói, invencível. Não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos. O orgulho aqui dentro de mim me cegou. E o pior aconteceu. De repente o céu escureceu. Eu estava lá no frio, quase já desfalecido, e lutava bravamente pra sobreviver. Nem sabia que ele havia se lançado no abismo, arriscado a própria vida pra me salvar. E ele não levou em conta meus atos todos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi maior. Entregou sua vida por mim, o seu sangue verteu por mim.
Muito boa noite, sejam bem-vindos à minha casa, ao meu escritório, a mais uma live do nosso culto de oração. Não. Você não está na live errada. É a live certa. Sou eu mesmo. Um pouco menos de barba, mas com a mesma alegria, a mesma satisfação em ter você aqui. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui. É muito bom saber que você está aí. E detalhe, talvez você que está aí eu nem lhe conheço. Então, se você quiser se apresentar, pode colocar lá nos comentários o seu nome, de onde você é. Pode fazer também o seu pedido de oração. E se quiser curtir, compartilhar essa live, eu vou ficar muito feliz. Para que talvez, como você, outras pessoas possam também ter acesso a essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus, a mensagem de esperança, que pode falar o meu coração, pode falar o teu coração e o coração de tanta gente. Então, eu agradeço muito aqueles que estão participando, aqueles que estão comentando, aqueles que estão curtindo, aqueles que estão compartilhando. Tem gente que compartilha, mas não comenta ali. Muito obrigado mesmo assim, você que tem compartilhado. Eu tenho mandado abraço para algumas pessoas e daqui a pouco eu vou começar a repetir o nome das pessoas aqui, porque muitas das pessoas por quem eu já mandei abraço continuam ali mandando mensagem, falando às vezes no particular, compartilhando. E eu sou muito grato por você estar aí. Eu queria mandar um abraço e eu fiquei muito feliz porque algumas ovelhas de um rebanho que já foi meu têm participado, têm compartilhado, têm comentado, têm feito pedido de oração e eu fico muito feliz em rever o rostinho de vocês, mesmo que seja pela foto ali do Face. Uma delas é a irmã Neuza, lá do Morro Grande. Um abraço, minha irmã. A Ana também, uma grande amiga lá do Morro Grande. A todos os irmãos de lá, mas vocês em especial que participaram da última live. A Andréa do Jardim Japão, um abraço para você, para a família. A Mara, que fez aniversário esse final de semana, e a filha dela, Maiara, que fez aniversário essa semana também. Deus abençoe e parabéns. Logo, assim que der um tempinho, a gente foge e vamos aí dar um abraço em vocês pessoalmente. E não se preocupe, eu vou usar máscara. Um abraço também para a Elza, uma grande amiga lá de Cidade Ademar. Trabalhamos junto ali na escola. Que Deus te abençoe. A Elza. O Ednelson. Pascoalina. A Lúcia. Um abraço grande em vocês. A Pascoalina está com saudade do povo. Pascoalina, acredite, o povo está com saudade de você também. O Manuel, a Regiane ali do Juncal. A Iraci, a Tarsila, Vinícius, Nivaldo, Deus abençoe ricamente vocês. E eu quero terminar um abraço grande para o Jodilson e toda a turma da TDC. Essa turma da TDC é fera, gente boa demais. Foi um prazer enorme passar 4 anos junto com vocês. Foi um privilégio conhecer todos vocês da TDC. Deus abençoe. Nós vamos ter agora a história das crianças e logo depois da história das crianças nós iremos orar. Então você que ainda não colocou aí o seu pedido de oração, pode colocar que logo após a história das crianças nós iremos orar, interceder pelo seu pedido, interceder também por algumas pessoas por quem temos orado. Então vamos à historinha das crianças. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou
Olá, crianças! A história de hoje se chama Da Tristeza para a Alegria. O verso para decorar está no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 13, e diz: Transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. A mensagem é: Jesus nos concede gratuitamente seu amor e graça. Certo dia, Jaime descobriu uma máquina automática que lhe dava um doce sem que ele colocasse qualquer moeda nela. Uma maravilha! Até o pai dele descobrir o que estava acontecendo e fazê-lo devolver o doce ao gerente da loja. Todos nós gostamos de alguma coisa boa pela qual não precisamos pagar. Bem, você sabe que Jesus nos concede gratuitamente seu amor e graça? E isso é muito melhor do que qualquer doce. Jesus e seus amigos conversavam e sorriam ao caminharem por uma estrada poeirenta, a pequena cidade montanhesa de Naim. A estrada era acidentada e perigosa. Em alguns lugares, ao subir em direção da cidade, havia muita pedra. Ao longo do caminho, Jesus vinha falando às pessoas sobre o amor de Deus para com elas. Ele havia curado os doentes que encontraram em seu caminho. Perto de Naim, o grupo alegre parou de repente. Todos ficaram silenciosos diante de um cortejo triste que deixava o portão da cidade. Um ar de tristeza irrompeu no rosto de Jesus. Enquanto a procissão se aproximava, Jesus e seus amigos souberam que uma viúva perdera seu único filho. Jesus viu o coração quebrantado da mulher. Seu próprio coração se encheu de tristeza ao ver aquela mãe sofrendo tanto. Ele sentiu a tristeza e o desespero dela enquanto ela chorava pelo filho. Jesus sabia que o marido dela morrera algum tempo antes. O filho tinha sido o único a cuidar dela desde que o pai morrera. A mulher prosseguia, chorando, e não percebeu a presença de Jesus. Ele se aproximou dela e lhe falou bondosamente: Não chore. Então, Jesus se voltou para o esquife aberto no qual estava o filho dela. Os homens que levavam o esquife pararam ao Jesus colocar a mão nele. Todos esperaram para ver o que aconteceria. Os amigos de Jesus reuniram-se em volta. Os que acompanhavam em silêncio o cortejo fúnebre pararam. O que Jesus faria, imaginavam eles? Jesus olhou para o corpo sem vida e em alta voz disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. A voz forte de Jesus alcançou a multidão. De repente, o filho da viúva sentou-se e começou a falar. Jesus o pegou pela mão e o levantou. Depois, entregou o rapaz à mãe dele. A mulher e o filho se abraçaram fortemente e as lágrimas de tristeza da mãe se transformaram em lágrimas de alegria. Os que observavam a cena ficaram maravilhados. Começaram a louvar a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. As boas novas sobre Jesus interrompeu o funeral e se espalhou para longe. As pessoas nunca haviam ouvido sobre tal acontecimento. Era a primeira vez, enquanto esteve na terra, que Jesus ressuscitara alguém. Mas os que estavam ali e viram o que havia acontecido rapidamente espalharam a notícia para outras pessoas. Jesus nos ama da mesma forma como amou a viúva e seu filho. Ela não pedira ajuda a Jesus. Ele viu suas lágrimas e sua tristeza e ficou com pena dela. Seu amor e preocupação pelo sofrimento dela o levou a realizar esse milagre. Jesus realmente transformou a tristeza dela em alegria. Jesus também transforma a nossa tristeza em alegria. Ele ama cada um de nós e deseja que sejamos felizes. Ele transformará muitas tristezas em alegria quando vier novamente. E nessa ocasião, ele ressuscitará aqueles que estiverem na sepultura e lhe deram o coração antes de morrer. Que dia de alegria será aquele! Mães e pais, meninos e meninas estarão novamente juntos para viver com Jesus para sempre.
Bom, você que leu o título da mensagem de hoje, que viu essa história, já está entendendo alguma coisa, logo logo eu vou explicar melhor para você entender o que vai acontecer hoje. Mas eu queria, nesse momento de oração, lembrar você dos pedidos que foram feitos, as pessoas que estão enfermas, que estão sofrendo, não só por causa do Covid, mas por causa de outras doenças também. Vamos interceder, vamos cuidar dos nossos queridos, vamos orar por eles, lembrando de orar por aqueles que estão na frente de batalha. A gente sempre fala aqui, a gente sempre comenta que eles possam ser guardados e protegidos. Vamos orar por eles também. Então, se você não colocou seu pedido aí, mas você tem um pedido especial, lembre dele agora, nesse momento de oração. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nessa live estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te louvar, estamos aqui, Senhor, para agradecer as tuas bênçãos, agradecer os milagres que o Senhor tem feito. Muitas pessoas por quem temos orado, Senhor, aqui nessa live, estão sendo curadas por ti. O Senhor tem cuidado delas e dos seus queridos e somos gratos por isso. Mas queremos, Senhor, nesse momento, colocar em tuas mãos cada pedido que está sendo feito ali nos comentários, aqueles pedidos que estão guardados no coração, ou de repente, Senhor, a pessoa está assistindo em casa, está assistindo no trabalho, e ela está falando, Senhor, nesse momento, o pedido dela. O Senhor conhece o clamor, o Senhor sabe, Senhor, o momento que as pessoas estão passando. O Senhor possa realizar um milagre, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Estamos aqui, Senhor, mais uma quarta-feira, porque confiamos em Ti. Porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, um Deus de misericórdia, que no momento certo, no tempo certo, milagres vão acontecer. Nos entregamos em Tuas mãos. Colocamos cada pedido, Senhor, cada clamor em Tuas mãos, para que o Senhor dê o destino melhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Confiamos em Ti, nos entregamos em Tuas mãos, e ao abrir a Tua palavra, que mais uma vez o Senhor nos fale, Senhor, e que a Tua mensagem, Senhor, possa nos alcançar, e que nós possamos, Senhor, ter a esperança que no momento certo as coisas vão mudar. No momento certo as portas irão se abrir, e no momento certo o Senhor virá nos buscar com poder e grande glória. Nos colocamos em Tuas mãos, pelo doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Queridos, eu lembro que uma vez eu estava, não sei se foi em 2010, acho que foi em 2010, eu estava comportando ali na Paulista Sul. Vamos lugar. Jardim Leônidas. Queridos, amém. Queridos, eu lembro que, acho que foi em 2010, eu estava comportando na Paulista Sul, estava no período da faculdade, comportando na Paulista Sul, ali no distrito de Jardim Leônidas. E era a segunda comportagem que eu estava ali, segunda campanha, a primeira já tinha ido para ali também, no meado do ano. Queridos, em 2010 eu fui comportar na Paulista Sul e comportei ali em janeiro de 2010 e depois em julho de 2010 eu voltei para lá também. Fiz 2 campanhas seguidas ali, foi uma experiência muito legal, muito abençoada, conhecer as pessoas e poder trabalhar e visitar os irmãos ali. Na segunda vez que eu voltei, eu cheguei num domingo, cheguei num sábado na igreja e já me colocaram para pregar no domingo. E eu preguei um sermão X.
quando eu fui sair, no último sábado, ou seja, depois de um mês, eu fui pregar e eu tinha me proposto, tinha o desejo no coração de pregar um sermão e na sala pastoral eu mudei o sermão. E aí eu decidi pregar o mesmo sermão que eu havia pregado lá no início. E para minha surpresa, apesar de ter sido o mesmo sermão, preguei a mesma coisa, para minha surpresa, o resultado, o alcance da mensagem, a resposta que eu tive daqueles irmãos que ouviram a primeira mensagem foi muito maior. Eu senti o desejo no coração de fazer algo parecido com duas mensagens que eu já preguei aqui. No próximo dia 25, sem ser esse sábado agora, o próximo sábado, nós estaremos fazendo 4 meses de live. Há 4 meses que estamos fazendo live. E eu já preguei muitas mensagens. Só que eu senti o desejo no coração de colocar aqui 2 dessas mensagens novamente. Porque elas falam muito ao meu coração e ao momento que nós estamos vivendo tem muito a ver com isso. Uma delas é no tempo de Deus. Porque as coisas, por mais que nós queremos que as coisas se resolvam no nosso tempo, no momento em que nós queremos, elas acontecem no tempo de Deus. E quando por algum motivo a gente ultrapassa alguns limites para fazer do nosso jeito, as coisas azedam. Não sei se você lembra da mensagem que eu trouxe aqui de Jacó, de que Jacó não sabia muitas coisas. Deus, ele tinha um tempo certo. E no tempo certo, a linhagem de Jacó seria muito maior do que a linhagem de Esaú. Só que o que Jacó quis fazer? Ele quis dar o jeitinho dele. E no tempo que ele queria que as coisas acontecessem, aconteceu. Só que trouxe consequências ruins. Ele teve que fugir, ficar longe da sua família. Quando as coisas acontecem do jeito, no tempo que nós queremos, sempre azeda. Sempre dá alguma coisa ruim. Mas quando as coisas acontecem no tempo de Deus, do jeito que, no tempo que Deus se propôs, milagres acontecem, queridos. Não sei se você já fez um estudo sobre esse assunto. Há tempo para tudo. E tem um texto bíblico que fala sobre isso. Há tempo para tudo. Há tempo para correr, há tempo para pular, há tempo para brincar, há tempo para falar sério. Há tempo para você namorar. Há tempo para você noivar, para você casar, para ter os filhos. Há tempo para tudo. Só que o tempo que mais eu estou esperando, ele tem um nome antes. É plenitude. Eu estou esperando a plenitude do tempo. Porque Jesus, ele veio na plenitude do tempo. A sua primeira vinda. Ele veio no momento certo. Não no momento que as pessoas queriam, porque todo mundo estava esperando, aguardando o Messias. Mas ele veio no momento certo, na plenitude do tempo. E ele vai voltar quando? No momento certo, na plenitude do tempo. Só que Deus, ele pode agir na sua vida no momento certo. E o momento certo é o momento de Deus. Não é o momento que eu quero, não é o momento que você quer. É o momento de Deus. Nós iremos, eu vou colocar aqui essa pregação sobre a viúva de Naim no tempo de Deus. Nós vamos assistir um videozinho primeiro. Todos esses vídeos que nós estamos usando vai estar na descrição desse vídeo, tá? Na descrição dessa live vai estar ali todos os vídeos, tudo que eu tenho usado. Então, se você quiser conferir lá no original, é só ir lá dar uma olhadinha. Mas nós vamos assistir um vídeo sobre essa cura e logo em seguida, então,
nós teremos a mensagem no tempo de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ao vídeo. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Deus. Mas como eu tenho falado em vários momentos, você já me ouviu falando isso algumas vezes, a minha ferramenta de trabalho é a Bíblia. Então, vamos à Bíblia, vamos à Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós iremos ler a partir do verso 11. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Só para você entender o contexto de algumas coisas, para a mulher hebreia, a realização de um sonho, para que ela fosse uma mulher realizada, para que ela fosse uma mulher feliz, algumas coisas precisavam acontecer. Uma delas, ela casar com um bom homem. Ela encontrar um bom homem. Na verdade não é ela que encontra, né? Eram os pais que negociavam isso. Mas ela casar com um bom homem, que a faça feliz, que a ame, que ela possa respeitar. E depois então dela casar com esse bom homem, que ela encontrar esse bom homem, ela ter um filho homem. Porque são os filhos homens que levam o nome da família para frente. É ele que representa a família. A família vai crescer de acordo com os filhos homens. Então, uma mulher hebreia realizada, com os seus sonhos realizados, uma mulher feliz, uma mulher contente, grata a Deus, é uma mulher que é casada com um bom homem e tem um filho homem. Vocês estão entendendo esse contexto da felicidade de uma mulher hebreia? Tem outros detalhes, mas esse é importante para a mensagem de hoje. Lucas capítulo 7, o verso a partir do 11. Acompanhe comigo a leitura. Em dia subsequente, eu já quero parar por aqui. Em dia subsequente o quê? O que é esse dia subsequente? Depois disso, depois daqueles dias, é mais ou menos isso que o texto está querendo dizer. Depois daqueles dias, depois daqueles dias o quê? O que aconteceu? O que aconteceu antes para que venha o depois? Se você fizer um estudo, se você for ler um pouquinho acima, no início do capítulo 7, você vai ver que está falando ali da cura do servo do centurião. O centurião, ele tinha um servo, ele tinha os escravos, mas a relação dele com os seus servos era uma relação
de parceria, de amizade, uma relação de amor, era como se os seus filhos. E de repente um dos seus servos fica doente. Uma doença muito grave. Ele estava prestes a morrer. E aí ele vai buscar a ajuda de quem? De Jesus. E aí chega um momento que Jesus estava indo em direção à casa do centurião. O centurião não queria. Na verdade, o centurião não queria nem falar com Jesus, porque não se achava digno. E aí, mesmo assim, Jesus ignorou e foi. O centurião chegou para ele e disse: meu Senhor, não faz isso. Eu não sou digno de chegar aí na tua presença. Agora imagine você ir na minha casa. Olha só, eu tenho os meus servos e eu falo, eles obedecem. Se você falar, ele vai ficar curado. Olha só a fé desse homem. E o que aconteceu? Jesus falou, e aquele homem ficou curado. Depois disso, ou seja, depois desse momento de cura, Jesus então ele vai para Cafarnaum. E chegando, ele sai de Cafarnaum e vai vai em direção ali à cidade de Naim. Então vamos lá. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Daqui a pouco eu volto nisso aqui porque isso aqui mexe com a minha cabeça. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Verso 13. Vendo ao Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Vamos ficar por aqui, depois a gente vai ver esse texto em algum momento, nós vamos voltar aqui a alguns detalhes, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta para vocês. Aqui fala assim, ó, no verso 1, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos. A minha pergunta para você é, quantos eram os discípulos de Jesus? Lembrando que eu sempre falo que geralmente eu faço pergunta que eu não gosto da resposta. E possivelmente, se você quiser escrever nos comentários, coloca aí quantos eram os discípulos de Jesus. E eu estou chutando aqui que de repente você está falando que os discípulos de Jesus eram 12. E se você botou 12 aí, eu quero dizer que eu não gostei da sua resposta. Mas eu avisei que eu não ia gostar. Não foi surpresa para você. Só na primeira missão que Jesus enviou seus discípulos eram 70. Não tem lá a missão dos 70? Aqueles eram discípulos de Jesus. Foram 35 duplas, porque ele mandou eles ir de 2 a 2. Então só na primeira missão tinha 70. Como é que a gente vai falar que eram só 12 discípulos? Lá no futuro, um pouquinho mais à frente na história de Jesus, alguns comentaristas, algumas pessoas falam que ele tinha cerca de mais de 500 discípulos. Claro, nesse momento não eram esses 500, mas era uma multidão. Tinha um grupo, além dessa multidão que acompanhava, o número de discípulos também era grande. No meio desse número grande de discípulos, tinham 12 discípulos que eram mais próximos a Jesus. Dentre esses 12, tinham 4 que eram mais chegados, que ele chamava até para orar. Dentre esses 4, tinha um que se deitava no seu peito. Como era o nome desse? Ele era conhecido como o discípulo amado, João. Tá vendo? Tinha muitos discípulos, mas dentre esses discípulos tinha alguns mais próximos. Só que não acompanhava só os discípulos, tinha também ali a multidão. E no meio da multidão, e eu tenho falado com as crianças, sempre que onde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão, muita gente. Só que no meio dessa multidão, tinha um grupo diferente dentro dela. Tinha um grupo de pessoas que iam atrás de Jesus somente atrás da cura. Eles só queriam a cura.
Eles só queriam resolver o problema deles. Eles não queriam compromisso com Jesus. Eles não queriam ser seguidores de Jesus. Eles não queriam aprender de Jesus. Eles não queriam obedecer a Jesus. Eles só queriam a cura. No meio dessa multidão tinham aqueles que só queriam comer. Só estavam atrás dos pães e dos peixes. Eles sabiam que em algum momento iria sobrar alguma coisa, iria ter alguma coisa para eles. Eles iriam se beneficiar de alguma forma. Então eles estavam ali seguindo a Jesus por causa disso. Tinham aqueles que estavam ali atrás de algum erro de Jesus, tentando ver se Jesus iria falhar, se ele iria tropeçar em algum detalhe, e eles poderiam então levar para os doutores da lei, para os sacerdotes, para os fariseus, e ali eles condenarem a Jesus. E tinha aqueles que estavam ali por causa de Jesus, porque viam em Jesus o Salvador. Querido, no meio dessa grande multidão que nós vivemos hoje, quem é você? Você faz parte de qual grupo? Você está no meio de qual grupo daqueles que estão seguindo a Jesus? E nessa história, Jesus vinha de um lado e, saindo da cidade, tinha um cortejo. Esse cortejo, ele trazia ali o sofrimento, ele trazia a dor, trazia o desespero, trazia a angústia, trazia a morte. Era o cortejo da morte, um cortejo fúnebre, que eles estavam saindo da cidade, porque dentro da cidade era proibido fazer enterro, eles tinham que se afastar um pouco da cidade para então fazer o enterro. E nesse momento, o choque que há entre o cortejo da morte e o cortejo da vida. Do outro lado vinha Jesus, com alegria, com paz, com esperança. Eu fico imaginando o cortejo de Jesus. Eu não sei você, mas eu fico... A minha cabeça voa, né? Eu fico imaginando Jesus andando, né? Os discípulos dele, e sempre de tempo em tempo vem alguém correndo por trás. Corre, passa todo mundo e vem na direção de Jesus só para parar um pouquinho e começar a acompanhar para ir junto com ele. Daqui a pouco vem outro e vai fazendo assim. As pessoas vão se trocando ali perto de Jesus, porque eles queriam estar perto de Jesus, de ouvir Jesus falar. Jesus falava, acalmava o coração. Jesus falava, trazia esperança. As palavras de Jesus eram vida. E agora esse cortejo da vida, esse cortejo da esperança, esse cortejo da paz, esse cortejo do Salvador, o cortejo da vida, se encontra com o cortejo da morte. E aí eu quero agora voltar aqui para o texto. Verso 12, né? Como se aproximavam da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Daqui a pouco eu vou comentar esse detalhe da multidão que acompanhava ela. Porque eu quero agora chamar a atenção para o verso 13. Vendo-a, ou seja, Jesus, olhando aquela multidão, ele olha direto para aquela mulher. Ele não se importa com as pessoas, ele não se importa nem com o morto, mas ele olha para a mulher. E o texto fala que o Senhor se compadeceu dela. O que é se compadecer? Se compadecer é você ter compaixão. Ter compaixão é você sentir a dor do outro. É você saber o que o outro está sofrendo. Não é a primeira vez que eu prego esse sermão. E sempre que eu prego esse sermão, eu falo de um evento que aconteceu. E
eu sei que essa pessoa desse evento, ela vai assistir. Eu tenho um amigo chamado Victor. Um grande amigo. E em alguns momentos eu encontrei o pai dele, seu Elmo. Encontrava a gente andando na cidade, em algum lugar, e ia lá meu pai lá, e a gente ia lá falar com ele. A minha madrinha, que é a mãe do Victor, ela, há muito tempo não morava mais com o pai do Victor. Desde que eu conheci já não morava, já não estavam juntos. E eu estava trabalhava na Microcamp, e não sei como chegou a minha notícia, mas chegou a notícia da morte do Elmo, pai do Victor. E para mim não fez diferença. Eu não tinha contato com o Elmo. Eu não tinha amizade com ele. Eu encontrava ele esporadicamente, quando eu estava andando com o Victor. E talvez se eu encontrasse ele sozinho, nem lembraria que era o pai do Victor. Mas eu saí do meu trabalho, da Microcamp, e fui a pé lá para a casa da minha madrinha, onde estava lá o Victor e a Renata, a irmã do Victor. Quando eu abri a porta e olhei para eles, eu chorei. Eu não chorei por causa da morte do Elmo. Eu chorei porque naquele momento eu sabia que os meus amigos estavam sofrendo. Naquele momento eu senti a dor deles e eu chorei. Isso é compaixão. É você sentir a dor do outro. Não porque você está sofrendo, mas porque o outro está sofrendo. Você sofre também. Jesus, ele olhou para aquela mulher e ele teve compaixão dela. Ele sabia a dor dela. Ele conhecia o que representava a dor dela. Eu não sei se você sabe o que essa mulher estava sofrendo. Eu não sei se você parou para analisar qual é o sofrimento dessa mulher. Essa mulher, o sonho dela estava realizado. Ela casou com um bom homem, ela teve um filho, e agora os sonhos dela foram se quebrando, foram se desmontando. O texto fala que ela era viúva, então nós entendemos que o marido dela morreu. O bom homem que ela casou morreu. E agora o seu único filho morre também. Você consegue imaginar a dor dessa mulher? Você entende teologicamente o que essa mulher estava sofrendo? Então deixa eu te explicar. Você já ouviu a história a parábola da dracma perdida? Uma mulher, ela tem ali a dracma e ela poderia, as mulheres geralmente ganhavam 10 dracmas dos pais, dos familiares, quando casavam, e algumas prendiam numa pulseira, outras no véu, elas costuravam as dracmas no véu, outras faziam um colar e andavam com aquilo dali, e de repente, uma dessas mulheres, uma dracma se perdeu. E ela ficou desesperada porque era questão de vida ou morte, sabe por quê? Porque naquela época, eu não sei como é que está agora, mas naquela época as mulheres não eram muito valorizadas em relação a esse detalhe de família. Porque se ela tivesse um marido, tudo bem, ela ia ter o sustento dela, ia ter alguém que cuidasse. Se ela tivesse um filho homem, ia ter alguém para cuidar dela. Mas se ela não tivesse, ela ia ficar desamparada. Se os parentes não pegassem ela para cuidar dela, ela ia ficar desamparada. Ela ia ficar desamparada. E ela podia morrer, virar escrava. Então a dracma, o dinheiro que ela tinha, era o sustento, era a garantia de ela ter vida durante algum tempo, até de repente um familiar puxar ela para a família dele, se casar, como na história lá de Ruth, ou então o filho crescer. Mas no caso dela, o filho que já estava crescido, era um jovem, ele morreu também. Ela ia ficar desamparada, ela ia ficar sem ninguém.
Quando Jesus olhou ela, ele pensou nisso, ele sentiu isso, ele sentiu a dor dela, sentiu o sofrimento. Uma mulher viúva agora perde o seu único filho, ela ia ficar desamparada. A multidão que estava acompanhando ela também sabia disso. Muitos estavam ali porque era costume, ou outros eram contratados, mas uma grande parte conhecia a dor daquela mulher. Acompanhou o sofrimento dela quando o marido morreu e agora o filho morre. Jesus teve compaixão dela. Eu fico pensando, eu fico tentando imaginar e de repente eu vou conversar com Jesus quando chegar lá no céu, que naquele momento ele pensou em outra pessoa também. Vocês sabem quem que eu acho que ele pensou? Em Maria. Que muito em breve, Maria, viúva, iria perder seu único filho. E Jesus então, ao saber disso, a história daquela mulher iria se repetir em sua mãe. Viúva, iria perder seu único filho. Jesus teve compaixão do sofrimento daquela mulher. E ele não pensou duas vezes. Ele foi até ela e ele falou uma coisa que não tem muita lógica. Não chores. Queridos, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Jesus, ele tem compaixão de você, porque ele sabe o que você está passando. Ele sabe o momento que você está vivendo. E ele não olha para um lado e nem olha para o outro. Ele vai até você, porque ele te ama. Ele tem compaixão de você. Você é importante para ele. E ele fala, não chores. Por mais que você não possa entender, mas como assim, pastor? Eu não vou chorar. Eu perdi meu emprego, eu perdi a minha família, eu perdi a saúde, eu perdi a paz, eu perdi a liberdade. Como é que o senhor fala, não chores? As pessoas, de repente, ao lado ali daquela mulher não entenderam. Os discípulos, de repente, não entenderam. Mas como não chore se o filho dela, único, morreu? Jesus falou porque ele sabia o que iria acontecer. Um milagre muito maior iria acontecer na vida daquela mulher. E o milagre vai acontecer na tua vida. Buscai a Cristo. Tenha um encontro com Ele. E a sua vida vai mudar. E aí o texto bíblico, no verso 14, chegando-se, tocou o esquife. E isso me impressiona, porque Jesus não poderia tocar o esquife. No livro de Números, no capítulo 19, no verso 16, tem uma proibição que você não pode tocar ali o morto. Mas ele não se incomodou com a contaminação, porque era ele que iria, ele não ia receber a contaminação daquele morto, mas ele ia dar para aquele morto a vida. E ele tocou no esquife, não se preocupando com esses detalhes. E ele falou, para. Todos pararam. E aí o texto continua. Parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E de repente, Jesus, ele devolve a vida àquele jovem. Que maravilha, irmãos. Que poder. Eu não sei que problema você tem. Eu tava lendo alguns comentaristas sobre esse assunto. E um comentarista, um pastor, ele disse que, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que Jesus, ele chegou no fim da história. No fim da história, quando não tinha mais o que fazer, quando não tinha mais solução, quando não tinha para onde correr, quando não tinha o que fazer, Jesus chegou e Jesus curou. No início do texto, nós lemos no capítulo 7, no verso 11, nós lemos que Jesus, ele estava no dia subsequente, né? Nós vimos que ele estava em Cafarnaum. De Cafarnaum para Naum, para Naim, de Cafarnaum para Naim, eu vi algumas variações entre os comentaristas, mas fica em torno de 40 a 50 quilômetros. Teve um até que falou que
pesquisando pelo Google Maps você chega a essa conclusão de 50 quilômetros. Eu mesmo não fiz. Eu vi algumas variações entre alguns comentaristas que eu li, mas a média fica entre 40 e 50 quilômetros. Uma vez eu vi um que falou 52 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Mas eu quero te dizer um detalhe. Sabe em que momento Jesus chegou ali, naquela cidade? Ele chegou no momento certo. Porque Jesus sempre vai chegar no momento certo. De repente ele não chega no momento em que você quer que ele chegue. De repente ele não chega no momento em que você precisa que ele chegue. Mas ele chega no momento certo. E quando Jesus chega, milagres acontecem. E ele quer chegar na sua vida. Ele quer chegar na sua família, no seu relacionamento, no seu negócio. E ele quer fazer um milagre. 50 quilômetros de Cafarnaum até Naim. Alguns chegam a dizer que daria mais ou menos umas 10 horas de viagem. Até mesmo levar em consideração a quantidade de gente que acompanhava Jesus. O ritmo era curto. Então mais ou menos umas 10 horas de viagem. Sabe em que momento Jesus chegou? Jesus chegou no momento certo. No momento dele. Ele não chegou nem antes e nem depois. Ele chegou no momento certo. Porque se ele chegasse antes, o cortejo fúnebre não teria saído. E ele poderia de repente passar direto. Se ele chegasse depois, já teria enterrado o jovem e teriam voltado para casa. Mas ele chegou no momento certo. Porque Jesus não tarda a sua volta. Ele não tarda o momento que ele chega. Mas ele chega no momento certo. Jesus, ele quer chegar no momento certo na sua vida. E esse é o momento. Esse é o momento de você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o momento de você recebê-lo para que ele faça um milagre na tua vida. Em julho passado eu estive em Juiz de Fora. Nós tivemos ali os pastores, todos os pastores da Mineira Sul, o evangelismo escola. Nós tínhamos evangelismo, visitas e estudos à tarde. À noite nós íamos para uma igreja onde nós fazíamos evangelismo durante a semana. Uma sexta-feira antes, nós tivemos um momento especial, um sábado antes nós tivemos um momento especial com o pastor Luiz Gonçalves, e no sábado seguinte ia ter um outro momento especial com ele, e nós estávamos fazendo essa semana e depois iríamos levar essas pessoas para lá, mas na parte da manhã nós tínhamos um treinamento com ele, algumas aulas com ele. E em um desses momentos ele mostrou a foto ia mostrando algumas fotos, ia falando sobre essas fotos, alguns detalhes, e eu me recordo bem quando ele mostrou uma foto e falou daquele homem, e falou da situação que ele estava vivendo, se não me foge a memória, na Argentina, uma crise muito grande, muitos empresários quebrando, muitas famílias não tendo o que comer, e aquele homem com a família dele, ele encontrou a solução para a crise. E a solução que ele encontrou para a crise era pegar uma arma, matar sua família e depois se matar. E chegou o dia em que ele ia colocar esse plano em curso. E ele pegou a arma, deu a volta, foi para a entrada da casa, sentou ali para pegar um fôlego e poder então entrar, matar sua família e depois se matar. O pastor Luiz Gonçalves fala que nesse momento passa um Caleb. Caleb passa, olha, vê aquele homem com a arma na mão e ele fala: "Ô, tá fazendo o que isso daí? O que você vai fazer?" E ele vai chegando. E o homem fala: "Olha, eu vou entrar, vou matar minha família e vou matar." E ele fala: "Não, vai matar não." E ele entra, ele começa agora a falar de Jesus, ele começa a falar de esperança, ele começa a pregar para aquele homem. E ele combina: semana que vem eu volto aqui. E ele vai embora. E na outra semana ele voltou. E ele estava lá com a família dele. E a foto que o pastor Luiz Gonçalves mostrou era do momento especial de culto. E estava ele com a família dele se preparando para o batismo. Queridos, aquele Caleb, ele passou ali no momento certo.
Ele não passou antes, porque senão não veria ele na porta. Ele não passou depois, porque senão só ouviria o choro dos vizinhos depois dos tiros. Mas ele passou no momento certo. Eu não sei que momento você está vivendo da sua vida, mas hoje é o momento certo de você aceitar Jesus. Hoje é o momento certo de você fazer um concerto com Ele, de você renovar a sua aliança com Ele. Hoje é o momento certo de você dizer sim, de você falar: Senhor, eis-me aqui, restaura a minha vida, restaura o meu ser, Senhor. Eu te entrego a minha vida, os meus sonhos, os meus planos. Quando aquele cortejo, ele se encontrou com o cortejo da vida, milagres aconteceram. Aconteceu na vida daquela mulher, aconteceu na vida daquele menino, e aconteceu na vida de todo mundo que presenciou e viu o poder de Jesus na vida de alguém. O Senhor quer ser contigo. Ele quer fazer a diferença na sua vida, mas você precisa aceitar. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. É o seu desejo. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer renovar os seus votos com Ele. Eu quero orar com você agora. Eu não sei se você que está me ouvindo, se você já é batizado, se você já faz parte da igreja, ou de repente você está zapeando aí pelo Facebook, alguém compartilhou essa mensagem e você está acompanhando para ver o que acontece. Eu quero dizer que há esperança para você. Jesus chegou no momento certo, aonde todo mundo pensava que era o ponto final, que não tinha mais o que fazer, já ia enterrar. Jesus chegou e o milagre aconteceu. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Eu não sei que momento da vida você está vivendo, mas é o momento de Jesus realizar um milagre na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus queridos. Eu quero orar com você agora. Eu não sei se aí onde você está, se você pode fechar os olhos. Mas eu quero orar mesmo que você esteja com os olhos abertos. Eu quero te fazer um convite para aceitar Jesus. E se você ainda não se batizou, que você possa se preparar para esse momento. Coloca aí nos comentários: pastor, eu quero estudo. Eu quero me preparar para o batismo. E nós vamos providenciar. Eu não sei quem é você, não sei de onde você está falando, mas fala: pastor, eu sou da cidade tal, eu quero me batizar, eu quero me preparar. Eu vou entrar em contato com o pastor da sua cidade, com o pastor daí de onde você está, e ele vai entrar em contato com você. E você vai se preparar para o batismo, para que Jesus faça um milagre na sua vida e na sua família. Não deixe passar esse momento. Esse é o momento de salvação. Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque as coisas não acontecem no momento que nós queremos. Não acontece, Senhor, do nosso jeito, mas acontece, Senhor, no momento certo. E hoje, Senhor, o momento certo que estamos aqui na Tua presença, queremos nos entregar a Ti. Realiza um milagre na nossa vida, Senhor. Restaura, Senhor, os nossos sentimentos, restaura os nossos sonhos, os nossos planos. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é bom. Pai querido, tem aqui os Teus filhos que estão ouvindo essa live. Alguns estão assistindo, Senhor, alguns estão no trabalho, outros estão na casa de amigos, Senhor, e estão ouvindo meio que obrigado, mas estão ali, Senhor, por educação. Alcance eles também, fala ao coração deles. Alguns, Senhor, estão em casa ali, atento com a família, Senhor, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa, Senhor, realizar um milagre. Da mesma forma, Senhor, que chegou no momento certo na vida daquela mulher, chegue no momento certo na vida dos Teus servos, Senhor, e realize o milagre. Restaura, Senhor, a vida de cada um. Alguns já se decidiram pelo batismo, alguns já se batizaram, Senhor. Renova, Senhor, os laços, renova, Senhor, a aliança, renova a força, Senhor, para que nós possamos continuar Te seguindo em espírito e em verdade, Senhor, nos preparando para Teu encontro contigo quando vieres com poder e grande glória. E aqueles, Senhor, que ainda não se batizaram, toque a vida deles, Senhor, para que eles possam entender que não há esperança sem Ti, Senhor. Só há esperança, só há salvação em Cristo Jesus. Por isso nós os colocamos em Tuas mãos e pedimos, Senhor, realize o milagre. Fique com o nosso povo, Senhor. Fique com a nossa igreja. Fique com os nossos irmãos. Que nós Te pedimos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.
Uma boa noite para você, que Deus te abençoe e até a próxima live. Amém.